Vamos lá novamente, é um privilégio voltarmos a falar na Palavra de Deus no vídeo de número 32, no Apocalipse 19, o capítulo, e 15 a 21, os versículos. Então vamos falar agora hoje a Batalha do Armagedão. Simbolizada por um lugar. Então, tá lá, vou citar uns versículos, uns mais básicos, né, para poder ganhar tempo. 14 de Apocalipse, 17 a 20 os versículos. 63 de Isaías, 1 a 6 os versículos. Joel 3 o capítulo e 3 o versículo. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regera com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. O principal comandante dos exércitos celestiais no Armagedão. Então está lá 19, né, do Apocalipse 11 a 14. Segundo a Tessalonicenses 1:7, Mateus 24, o capítulo 29 a 31 os versículos. Novamente Mateus 25, o capítulo 31 a 46 os versículos. Também Isaías 63, 1 a 6. Também Daniel 7, 13 e 14 os versículos. Zacarias 14, 1 a 5. E Judas 14. No seu manto, em sua coxa, achava-se escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Armagedão é simbolizado por uma grande ceia. Os convidados. Ezequiel 39, 4, o versículo. E mais o versículo 17 a 23. Mateus 24, o capítulo 38 a 40 e 42 os versículos. Também Lucas 17 e 34 e 37 os versículos. E vi um anjo que estava no sol que clamou em alta voz dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. A ceia é pronunciada. Então está lá Ezequiel 38, também Mateus 24 e Lucas 17, que já os versículos nós citamos antes. Isaías também 34, capítulo 1 a 8. Joel 3, 13 e 14. Apocalipse 14 e 20 o versículo. Para que comais a carne dos reis, dos tribunos e dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. Sim, a carne de todos os livres, servos, pequenos e grandes. A ceia reunida. Então veio e vi a besta com os reis da terra, com o seu exército, reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo com seu exército. A ceia sacrificada e comida. Então tem vários versículos, Isaías 34, Ezequiel 38, também Zacarias 14, Mateus 24, Lucas 17 e 2 Tessalonicenses 1, o capítulo e 7 a 10 versículos. Também Judas 14, também Apocalipse 14, 14 a 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais e que enganou e que recebeu o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com espada que saía da boca do
que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora vamos na explicação dessa parte, né? Que é então a batalha no Armagedão. E da sua boca saía uma espada aguda, representa Cristo, que opera total e completamente na esfera da palavra de Deus, para ferir com ela as nações. Todas as nações se uniram ao anticristo em seus esforços para destruir Israel. A batalha do Armagedão. E ele os regera com a vara de ferro. Refere-se ao fato de que o Senhor da glória não permitirá nem tolerará de nenhuma forma ou tipo de modo do que rouba, mata e destrói. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Refere-se à batalha do Armagedão. E na sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Revela o fato de que ele não haverá nenhuma dúvida quanto a quem ele realmente é. E vi um anjo que estava no sol. Revela o fato de que a fé crê no que está escrito, mesmo que a mente não possa compreender, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: ide, indica, né, como é evidente supremacia sobre a criação. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Lá Ezequias, né, 39, o capítulo 2, o versículo, mais o versículo 11 e o versículo 12. Para que comais a carne dos reis e a carne dos capitões, carne dos fortes, carne dos cavalos e de quem estão assentados sobre eles, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Isso revela o fato de que o poder do Deus onipotente não ignora aqueles nesta terra que pensam de si mesmo como sendo grandes, e o juízo aqui será idêntico para todos. Então é o juízo da mesma forma para todos, né? Ezequiel 38, 39, mas o capítulo 18 e 20, o versículo. E vi a besta. João viu o anticristo liderando esse exército poderoso. Esse é o homem do pecado que Paulo pronunciou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E os reis da terra e os seus exércitos. Refere-se a todos os que o anticristo conseguiu que se juntassem a ele. Isso incluiu os reis do Oriente de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Refere-se a Cristo e ao grande exército do céu que está com ele. Como já dito, essa é a batalha do Armagedão. Ezequiel, capítulo 38 e o capítulo 39 tem mais explicação.
e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os sinais diante dela. Refere-se a ambos caindo na batalha do Armagedão, com os quais tinha enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Fala de armas principal de Satanás, que é o engano. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esse é o destino do anticristo e do falso profeta e de todos os que o seguem. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. O Senhor Jesus dará a palavra na batalha do Armagedão, e o que ele disser acontecerá. Amém. Todas as aves se fartarão das suas carnes. Isso revela o fim desse conflito. O anticristo e seu exército anunciarão ao mundo o que vão fazer quanto a Israel. Mas o resultado final é que os arbustos se fartarão de suas carnes. Lá em Zacarias 14, o capítulo, e 1 a 7 os versículos. Também vamos ver agora aqui sobre os guerreiros daquele dia, né? Parte os guerreiros de Deus e os guerreiros do anticristo, os falsos, né? Aqui está, então, os guerreiros. O Armagedão não será uma batalha comum ou uma série de batalha entre dois grupos de nações da terra. Será uma batalha entre Cristo e seu exército celestial, que tem vários capítulos na Bíblia, como lá em 2 Tessalonicenses 1, o capítulo 7 a 10, Zacarias 14, 5 e Judas 14. E o Israel da terra. Então, de um lado, Satanás e seus anjos, sobre o governo do anticristo, e de outro, lá em Daniel explica 2, o capítulo 44, 45, versículo. Também tem Ezequiel, também tem Apocalipse 16 e vários versículos aí, capítulos. Objetivo do Armagedão, o objetivo de Satanás aqui, será impedir que Cristo assuma o controle da terra, evitando assim a sua própria e iminente destruição. Ele vai tentar impedir, né? Então, aqui agora, o objetivo de Deus é libertar Israel no final dos tempos dos gentios. Lá Isaías 63, o capítulo 1 a 7, o versículo, Zacarias 14, Lucas 21, Apocalipse 11, 1 e 2 versículos. Castigar as nações por terem perseguido Israel. Em Mateus 25, capítulo 31, vai ser os versículos. Estabelecer o governo divino sobre as nações da terra. Daniel 2, capítulo 44, 45, os versículos. Zacarias 14, Apocalipse 11, 1 a... Apocalipse 11, 5. 15, melhor dizendo. Para estabelecer o reino de Davi conforme a promessa. Então está lá em Samuel, 2 Samuel, Isaías 9, 6 a 7, Lucas 1, 32, 33, Atos dos Apóstolos 15, 13 a 18. Libertar a terra de toda a rebelião. 1 Coríntios 15, 24 a 28, Apocalipse 27 a 10. Congregar em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Em Efésios capítulo 1, versículo 10. Aplicar aos homens mais um teste
pensacional antes de destruir todos os rebeldes, restaurar o domínio do homem como ele era antes da maldição. Muito bonito, né? Isaías 66, 22 a 24, 2 Pedro 3, o capítulo 10 a 13. Duração da batalha, ela durará somente um dia. Zacarias 14, 1 e 7, o versículo. Então vamos finalizando, já está em 15 minutos, um restante aqui que está na palavra de Deus, que diz que naquele grande dia correrá sangue numa quantidade de aproximadamente 300 quilômetros, de tão grande a destruição. Mas nós não estaremos lá, fiquemos afirmados em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e tem um escape para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém.